Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja muito bem, graças a Deus. Hoje vamos para mais uma parábola. Hoje a parábola é a dos talentos. A parábola dos talentos, ela está em Mateus 25, versículo 14 a 30. É uma parábola muito interessante. Vamos lá, hein? Quando a gente fala de parábola dos talentos, a gente tem antes que trazer o significado de talento. Aqui, talento está se relacionando, né? Está falando sobre uma moeda. À época de Jesus, o talento era considerado uma moeda. E um talento significava 15 anos de trabalho de um servo, certo? John Donovan, um pesquisador bíblico, disse que isso era a verdade, né? À época. Era mais ou menos o valor de 30 a 35 quilos de prata, o valor de um talento. 30 a 35 quilos de prata, equivalente, né? Então, sabendo disso, a gente entende que talento era muito precioso, né? Era uma moeda e tinha muito valor, certo? Vamos lá. Mateus 25, versículo 14 a 30. Diz assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Olha a importância desse primeiro versículo, ele fala da confiança. O Senhor chegou para os seus servos e disse: olha, eu vou viajar e vou deixar com vocês os meus bens. Então, ele tinha confiança naqueles servos, certo? E a um chamou e disse: vou te dar 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. Aqui foram os versículos 14 e 15. A gente já fala muito sobre esses dois versículos, né? Primeiro, no versículo 14, a gente lembra da confiança. A confiança, ela é importantíssima. E não somente na relação entre servo e senhor, como patrão e empregado, como qualquer pessoa próxima a você, pai, mãe e filho, né? Esposo, esposa e vice-versa, irmão, irmã, irmã, irmão, né? Parentes próximos, a quem você daria uma quantidade considerável dos seus bens para que ele pudesse cuidar, para que ele pudesse administrar e você tivesse a certeza de que estariam em boas mãos. É uma pergunta muito capciosa, né? É importante saber disso, porque a confiança, ela é determinada também de acordo com quem você convive, né? Nem sempre as pessoas com quem você convive, elas são de confiança. E isso é difícil, né? Até mesmo de falar, de ouvir. Às vezes a gente confia mais nos de fora do que nos de dentro de casa, né? Isso deveria ser o contrário, né? Confiar com os que estão mais próximos de nós, aqueles com quem a gente convive, com quem a gente já tem certeza de quem são. O que está no coração de cada pessoa, o que é muito difícil da gente saber, né? Porque é só a pessoa que sabe, ou Deus, que é a única pessoa que vai saber o que está dentro do nosso coração, é Deus. Por isso que a gente confia tanto nele, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. As 3 pessoas que sabem o que cá está no nosso coração. Por isso que a gente deve confiar, conversar com eles e pedir luz
discernimento, tranquilidade para a sua vida, entender o que está dentro do seu coração, certo? E no versículo 15 diz, né? Para quem foi que ele deu e a quantidade que ele deu para cada um, de acordo com a capacidade de cada um. Eu falei ontem na parábola, né, das 10 virgens sobre a capacidade, mas hoje a gente vai aprofundar isso, certo? A capacidade, ela não é algo que Deus coloca para você, não, certo? A capacidade, ela é de cada pessoa, daquilo que eu tenho como entendimento, daquilo que eu busco aprender, da forma como eu cresço a cada momento, com as experiências, com a minha sabedoria, com o dia a dia, porque todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente está ali passível de erros e acertos e com isso a gente vai aprendendo, certo? E a gente tem que buscar alargar essa capacidade. Não ficar parado, estagnado num canto só, esperando que o dia vá e o dia venha e a gente fica ali, só aguardando que chegue as graças de Deus. Não é assim que tem que acontecer. A gente tem que ir atrás. Eu havia dito há algum tempo, durante as chaves do SPR, que a graça, a bênção, ela não chega para você num determinado momento, ó, começou aqui. Não. A graça, ela vem no decorrer do caminhar. Se você fica parado aguardando a bênção, a graça, não funciona assim. Você tem que correr atrás. Você tem que aplicar seu tempo, aplicar seu conhecimento, aplicar sua capacidade. No decorrer do percurso, a graça te alcança. É assim que funciona. É assim que você tem que entender. E é assim que está na Bíblia. Quando o Senhor diz que vai dar 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, ele confia na capacidade de cada um de acordo com o seu entendimento, certo? E a gente tem que entender também que a capacidade, ela nos liberta. Ela nos liberta e nos faz crescer, e nos faz evoluir. Entendam, coloquem aí na memória de vocês e busquem. Toda vez que a gente aprende algo, a gente não se sente bem, a gente não evolui, fica feliz. Então, isso é a condição que a gente encontra de que está crescendo. Eu adquiri capacidade, então eu estou em constante evolução, certo? Não vamos ficar parados, esperando que caia do céu, como muita gente fala assim, eu vou esperar cair do céu. Não cai do céu, certo, pessoal? Não cai do céu. A gente tem que trabalhar, buscar, estudar, evoluir, crescer. Aí, no decorrer do percurso, a graça nos alcança, certo? E, lembrando mais uma vez e fazendo a analogia, a parábola do joio e do trigo, você planta, você colhe, certo? Então, falando dos valores que foram entregues para cada servo, quando você soma 5 mais 2 mais 1, nós temos 8. 8 na Bíblia significa o símbolo do infinito. Esse infinito significa uma aliança que Deus tem conosco, uma aliança que a gente vai fazer valer a pena, uma aliança que nós temos sempre que fortalecer, criar laços, criar vínculos com Deus, criar união, aliança, quer dizer isso aí, certo? E Deus, como sempre, também a gente tem que lembrar que Deus, ele nos cobra, né? Vamos dizer assim, ele espera de nós nada mais além da nossa capacidade. Ele coloca diante de nós a necessidade de acordo com a nossa capacidade, certo? O que fala sobre isso? Ó? Ele não espera, né? Não espera
da minha riqueza, não espera além da minha capacidade, não espera além da minha sabedoria, não espera além da minha, do que eu suporto, né? Não vai colocar diante de mim algo acima da minha capacidade, nem de receber, nem de dar. Por isso que eu falo para vocês que é importante a gente aumentar a nossa capacidade, para a gente não ficar nivelado somente aqui. A gente tem sempre que querer crescer, a gente tem sempre que estar querendo ser melhor, para poder ser capaz de dar mais, para poder ser capaz de melhorar como pessoa, para ser capaz de sermos mais doadores. E assim Deus encontra em nós pessoas que estão evoluindo. É isso que Ele quer de nós. Ele quer que nós sejamos melhores a cada dia. Mas Ele não cobra de nós, não quer mais de nós daquilo que a gente é capaz de dar. Certo? É isso que vocês têm que entender. Continuando, versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente. Pegou os 5 talentos e saiu imediatamente. Investiu-os e ganhou mais 5. Olha aí. 5. Ele tinha 5 e transformou em 10. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Ou seja, ele também duplicou o valor que tinha sido deixado em confiança com ele. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro lá, que o Senhor havia confiado aos seus cuidados. Ou seja, ele tinha 1 e escondeu para ninguém roubar, certo? O que a gente pode tirar disso aqui? Realmente a gente repete aquela frase, cada um de acordo com a sua capacidade. E continuando, após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar as contas com eles. Chamou-os, né? E cada um chegou com os talentos que haviam sido lhe dados e com o fruto dos seus talentos, né? Os talentos que haviam sido lhe dados em confiança. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Olha que maravilha. O que foi que respondeu a ele, né? O senhor dele? Vamos ouvir. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Quão feliz o servo deve ter ficado, hein? Ele viu que o que ele fez foi bom e foi reconhecido. Vamos partir adiante. Versículo 22. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-te mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Igualmente o que ele havia dito ao primeiro servo, ele repetiu para o segundo servo. Uma coisa me passou aqui pela cabeça. Não sei se na de vocês também.
Mas vocês já imaginaram se algum desses servos tivesse devolvido somente mais 2 ou 3 talentos, ou 1 talento no caso do de 5, ou só mais 1 talento no caso do de 2, certo? Aqui reina não tão somente a confiança, mas a ética de cada servo, né? Cada servo colocou não só a confiança na balança, mas colocou também a ética, a integridade e a sua capacidade. Olha aí as qualidades da pessoa. Ou seja, não importa se a pessoa tem muito, tem pouco. O importante é aplicar as suas qualidades, aquilo que ela tem de bom, certo? E quanto mais ela crescer em capacidade, mais ela vai ter a oferecer, certo? Então, continuando. Chegando finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Gente, nós precisamos ler novamente esse versículo, prestem bem atenção. Ele disse: Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhes onde não plantaste e ajuntas onde não semeaste. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Agora vamos nos deparar aqui com esse versículo muito importante. O servo não teve a capacidade de multiplicar o único talento que havia recebido. Ele não tinha capacidade para saber o que fazer. Ele deixou o medo tomar conta dele. Ele deixou o medo fazer com que ele não agisse. Quando ele diz que o Senhor é severo, parem um pouco e pensem. Ele é severo porque ele sabe onde fazer e o que fazer. Mas ele não é uma pessoa má. Ele detém uma característica de um negociante, de uma pessoa que trata com outras, de uma pessoa que faz crescer o seu patrimônio, de uma pessoa que tem muitos servos. Para isso ele precisa ser rigoroso. Mas aqui não está dizendo que ele é uma pessoa má. Ele é uma pessoa severa. Uma pessoa severa, uma pessoa que é rígida, que gosta de seguir os princípios, que gosta de ter tudo certo, né? Mas ele confiou naquele servo. Ele entregou 1 talento para ele. E o servo só devolveu aquele talento que lhe foi entregue. O que foi que o Senhor respondeu para esse servo? Vamos lá. Versículo 26. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, olha aqui a explicação daquilo que eu acabei de dizer para vocês. Então, se sabes, né, que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, então, por isso, ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta mais os juros.
Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Então, pessoal, vocês conseguiram entender? Ai, a gente pode estar pensando, esse Senhor é muito rigoroso mesmo. Ele é mau. Não, ele não é mau. Ele simplesmente entregou a um servo, a três servos, cada um de acordo com sua capacidade, talentos, para que eles administrassem durante a sua viagem, durante a sua partida, durante algum tempo, né? E por que ele tirou aquele e deu para o que tinha mais, que tinha conseguido mais? Porque aquele primeiro servo, ele nem esperou praticamente o senhor dele sair. Ele já correu, já multiplicou aqueles talentos. Porque ele viu que era o certo a ser feito, certo? Devolver ao Senhor os talentos em dobro. Procurar crescer aquilo ali para o Senhor dele, certo? Exatamente como diz aqui. Pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Certo? Lembrando que a capacidade, Deus, Ele quer que a gente cresça, evolua, né? Ele quer que a gente aumente a nossa capacidade. Mas Ele quer saber do retorno também, certo? Ele quer saber o que é que você pode fazer para aumentar a capacidade das pessoas. Não é a capacidade de Deus que a gente tem que aumentar, ao contrário, Deus quer que a gente aumente nossa capacidade e que a gente aumente a capacidade do outro. Ensine ao outro, mostre ao outro o que pode ser melhorado, aquilo que pode ser evoluído, aquilo que pode ser melhorado, né? Ele não quer que a gente seja incapaz. Deus não quer essa incapacidade nossa. Ele quer a nossa capacidade. Ele quer uma capacidade evoluída, melhorada, crescida. Certo? A gente tem capacidade de crescer. Lembrando que o reino de Deus, ele está dentro de nós. A gente fica sempre dizendo, o reino de Deus está distante. Onde está Deus? Como eu posso chegar até Deus? Deus está dentro de nós. Deus, Jesus e o Espírito Santo, todos três estão dentro de nós. Basta nós procurarmos por eles, entender que eles estão aqui. É difícil de entender? É difícil de entender. Porque para isso você precisa de ter fé, você precisa acreditar, você precisa evoluir e saber que esse talento que Deus confiou a nós tem que ser multiplicado, certo? Essa é uma das principais mensagens dessa parábola. A capacidade que nós temos foi o talento que Deus depositou em nós para que nós multiplicássemos, transbordássemos, certo? Mesmo que você vá devagar, certo? Mesmo que o seu talento progrida lentamente, vá devagarinho, de passo em passo, de degrau em degrau, mas siga em frente, evolua, cresça, certo? Essa incapacidade que a gente tem, né? Porque a gente não é capaz de tudo ao mesmo tempo. A gente vai de acordo com as nossas capacidades, entendimento, sabedoria. Vai aprendendo, né? Essa incapacidade, ela tem que ser entendida como uma insatisfação positiva, certo? Uma insatisfação positiva.
que eu quero crescer. Eu estou insatisfeito nessa posição. Quero crescer, evoluir, estudar, aprender, passar adiante, subir de nível, certo? E se eu não uso essa capacidade que eu tenho? E se eu não quero crescer? Vou ficar estagnada. Aquela capacidade vai passar para outra pessoa? Outra pessoa vai aprender, outra pessoa vai entender, outra pessoa vai passar para frente, outra pessoa vai transbordar. Outra pessoa vai informar do reino de Deus para outra pessoa. Você vai ficar parado. Não faça isso. Evolua, cresça, transborde. Fale de Deus. Viva Deus. Não é só ter Ele interno em você. Passe para fora. E viva Ele. Viva Deus, viva Jesus, viva o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habita em nós. Né? Ele habita em nós. Certo? Não se ponha como vítima. Certo? Ah, eu não posso. Ah, eu não sou inteligente. Ah, eu não vou conseguir. Eu isso. Ah, eu aquilo. Por favor, não se ponha como vítima. Certo? Não é para fazer isso. Os covardes, eles não prosperam, né? E, por favor, não se sintam ofendidos, certo? Os covardes não prosperam. Aquelas pessoas que não querem crescer, que não vão adiante, que estão paradas, estagnadas, elas vão ficar ali, continuar ali, paradas, estagnadas, esperando a graça descer do céu. E não acontece. Não é assim que acontece. Não é, certo? Não vamos procrastinar, ficar esperando, amanhã eu vou, certo? Essa procrastinação, ela é ruim, ela é maléfica. Ela só traz negatividade para nossas vidas, né? A procrastinação, essa covardia, ela é análoga a esse terceiro servo. A esse servo que não fez nada, que ficou estagnado, parado, não cresceu, não evoluiu, não trouxe outro talento para o seu Senhor. Não queira ser o terceiro servo, certo? Porque aquilo que lhe for dado vai ser tirado. Mas não porque o outro chegou e lhe roubou, porque você mesmo não quis agir, você mesmo não quis passar adiante, subir de nível, crescer, certo? Essa mensagem ela é muito forte. Chega a ser assim até, você é muito ríspida. Não é isso, tá, gente? A gente tem que passar de acordo com o que está escrito. E é isso que está escrito na Bíblia. Vamos agir, vamos melhorar, vamos crescer, vamos evoluir, certo? E entender que a maior riqueza que existe é aquela da semeadura, na lei da semeadura. Entendam. Finalizando esse vídeo maravilhoso sobre a parábola dos talentos. Entenda, a maior riqueza está na lei da semeadura. E qual é? Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Eu posso até escolher o que plantar, mas colher não. Colher, eu vou colher aquilo que eu plantei. Eu não posso escolher. Certo? Então vamos ser melhores a cada dia. Faça valer o seu dia. Tenha um excelente fim de tarde, uma noite muito tranquila e sejam muito abençoados. Graças a Deus. Até a próxima história, a próxima parábola, tá ok? Tudo de bom.